Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do Palmeiras, que venceu o Atlético Mineiro por 4-0, assume aí a quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. E também falar sobre o Dudu, que o Dudu vai permanecer no Palmeiras, emitiu uma nota aí na noite desta segunda-feira, falando que vai ficar no Palmeiras e não é o momento de sair. Antes de soltar o vídeo para trazer aí aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo, daqui a pouco nós estaremos de volta. Vai conversar do jogo daqui a pouco. E claro que esse assunto do Dudu acabou tomando o noticiário praticamente durante todo o final de semana. Dudu disse que, o Alexandre Matos disse que o Dudu entrou em contato, falou que iria para o Cruzeiro. O Alexandre Matos falou com a Leila Pereira, falou, manda uma proposta. Ele mandou a proposta, a Leila aceitou a proposta. Então entre Cruzeiro e Palmeiras, tudo ok. O Cruzeiro achava que entre ele, Cruzeiro e Dudu, tudo ok. Aí, sábado, o Dudu recebeu a visita de alguns torcedores do Palmeiras em casa tal, e disse que não ia mais. Hoje o Dudu soltou uma nota oficial dizendo que não ia mais. Nós tivemos hoje uma entrevista, foi dada ao Sport TV, à redação Sport TV do Marcelo Barreto, da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que foi assim objetiva. Acabou o ciclo do Dudu no Palmeiras. Eu espero que o Dudu cumpra a palavra dele com o Cruzeiro e vá para o Cruzeiro. Forte, né? Se ele não for, ele não vai nem ser reintegrado, ela disse. Ele vai continuar no Palmeiras, eu vou cumprir o contrato, mas já estou avisando que em dezembro de 25 ele sai do Palmeiras. Eu não vou dar um tostão de aumento e eu não vou prorrogar o contrato do Dudu. Claro que o Abel Ferreira, depois do jogo, foi perguntado sobre a situação. E o técnico do Palmeiras respondeu. A assessoria do Dudu passou informação de que o treinador tinha mentido. Eu vou voltar a repetir aquilo que eu disse no dia do jogo. Foi uma semana onde falei muito com ele. Se ele estava preparado para este jogo. Vasco, se lembrarem, foi contra o Vasco que ele se lesionou. Primeiro jogo contra o Vasco. Como eu fui dizendo para os inteligentes que entendem, há ali um lado emocional muito forte. E no dia do jogo, e esta é a única verdade, e quem fugir disto está a mentir. O Dudu veio falar comigo e pediu-me para não jogar. E eu pedi-lhe a ele, Dudu, eu quero que tu venhas connosco e que ajudes da forma que puderes no banco e no balneário. E o Dudu disse-me, professor, mas durante o jogo vão cantar o meu nome. Eu disse-lhe, Dudu, eu vou-te dizer uma coisa, eu não faço equipas para a torcida. Eu faço equipas para ganharmos jogos, para dar alegria à torcida. Estou dentro, estou preparado. Foi isto que ele me disse. Esta foi a conversa que nós tivemos. Eu vou dizer coisas que não devia, mas que é para as pessoas ficar bem claro. Só fui à casa de um jogador a churrasco. De um. Foi o do Dudu. Eu tenho uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras. E do Dudu, o que peço ao Dudu é o que peço a todos os outros. Viram este golo que fez o Estevão? Vocês vão-me vibrar com o golo. Eu não vibrei com o golo. Ou vibrei, minto se não disser isso. Viram quem é que recuperou a bola e como é que ele recuperou a bola? Isso é a imagem de marca do meu Palmeiras. A maior estrela que o Palmeiras tem são duas. Periquito e o Porco. São os únicos, que já disse isto, são os únicos que não são substituíveis. Os únicos. O resto, meus amigos, o clube fica e todos nós vamos passar e aplaudir este grande clube que é o Palmeiras. Está bem? Achei assim bem enfático também o Abel Ferreira, isso foi agora, pouco depois do jogo lá em Belo Horizonte. Inclusive esclarecendo essa questão aí de que ele e o Dudu não se dão bem, que o Dudu ficou bravo porque ele não botou o Dudu para jogar contra o Vasco. Ele acaba de dizer que o Dudu nem queria viajar para fazer. Pediu para não jogar contra o Vasco, que estava com dores na panturrilha. Exatamente. E o Abel falou, não, que eu quero que você sinta o carinho da torcida. Então, e nisso não tem treta. Isso o Dudu agradece muito a Abel. Eu acho assim que não tem muito sentido
Eu sei que em time de futebol, Sérgio, tem muito cara que não se dá com o técnico, ou não é amigo do técnico. Agora, existe uma lei que é quase como a lei da gravidade, ela é incontestável no futebol, que quando você está ganhando, o teu time está ganhando, por mais que você esteja de bico, o seu bico não aparece. É verdade. Concordo e o Abel foi muito claro, né? Na minha opinião, é um treinador que realmente não tem dificuldade em esclarecer isso para o torcedor e para a própria mídia. O que aconteceu, na minha opinião, foi isso mesmo. O Dudu volta de contusão, às vezes você não está ainda confiante, uma contusão séria, né? De muito tempo de recuperação e, na minha opinião, é muito tranquilo essa situação. Agora, o que pesou, lógico que foi após essa partida, tudo o que aconteceu, né? Então, isso que eu ia te perguntar. Com 16 anos de Palmeiras, como profissional do Palmeiras, jogando como titular, às vezes ficando no banco, mas sempre tendo uma liderança em relação ao elenco do Palmeiras, que sempre foi muito comentada, e conhecendo o Palmeiras, o que vai ser a vida do Dudu? Vai ser tranquila? Vão entender? Vai ser uma cobrança diferente? Olha, Kleber, eu acredito que para o Dudu, lógico que ele perde aí a confiança de muitos torcedores pela atitude dele, né? Mas isso dentro de campo, ele voltando a jogar o que ele vinha fazendo, acredito eu que o Palmeiras, torcedor, ele vai realmente entender, como foi o próprio, né, o caso do Breno Lopes, que foi lá e fez um gesto para a torcida e depois, né? Agora, é uma situação que realmente ele precisa agora demonstrar dentro de campo. Porque fora ele realmente deixou aí uma marca muito negativa. Porque né? o futebol tem uma memória muito particular, né? A memória do futebol nem sempre lembra com o devido respeito os caras que fizeram história no clube. E ao mesmo tempo, de vez em quando, você esquece de hoje para amanhã o que aconteceu e pro bem e pro mal. Né? O cara, por exemplo, o Carlos Miguel, que a gente vai discutir agora há pouco. Você viu o Mano falando, não tinha que jogar, é traidor. Ele vai lá e pega 2 bolas, ele volta a ser o Carlos Miguel. Mesmo sabendo que alguns corintianos dizem que o Carlos Miguel não deve mais continuar no time do Corinthians. Você ia falar alguma coisa, Mauro? Não, sobre essa questão. Os maiores ídolos do Palmeiras no século são o Dudu e o Abel. E eu ia até completar, né, Mauro? Se você pega a história do Palmeiras, o cara que tem mais jogos com a camisa do Palmeiras é o Ademir da Guia. Sim. O artilheiro maior do Palmeiras. Do Palmeiras, como o Palmeiras é o César. É o César Maluco. Agora, você pega o primeiro colocado em todas as estatísticas do Palmeiras, número de jogos, gols e tal, deste século é o Dudu. O Veiga ultrapassou em gols, até porque ficou 9 meses. Ele ficou sem jogar. O Dudu não se sempre discute. o Dudu. E ele passou a ser muito discutido a partir de 16 horas e 31 minutos, quando do sábado ele falou que não queria ficar. Por que ele não queria ficar? Também porque ele tem uma relação com o Abel, o Abel acabou de desmentir, muito complexa, e ele sentiu que o Abel, a diretoria do Palmeiras, comissão técnica, não queriam que ele permanecesse. É uma longa história que não vai dar tempo de falar aqui. E quando eu coloquei que o Abel também com o Dudu não tem a melhor relação possível, eu não disse que o Abel é brigado com o Dudu. Eu disse que não é a melhor relação possível porque o próprio Abel admite o que ele acabou de falar. Eu trato todos profissionalmente. O Abel é a característica dele e não quero abusar do estereótipo. O português é assim. É diferente do Filipão. E o Abel já disse várias vezes que ele é diferente do Filipão. O Filipão abraça o jogador, o Sérgio está aqui para dizer melhor que a gente. O Abel, não. E não é mal, é a característica de trabalho dele. O Dudu se sentiu um pouco assim, por isso que ele quis ir para o Cruzeiro. Mas com a ajuda de palmeirenses, ele sofreu pressão dos torcedores palmeirenses. Os mesmos, assim como o Abel vai na casa, ou foi uma vez na casa do Dudu, os líderes da Mancha Alviverde vão várias vezes à casa do Dudu. Eles têm uma relação pessoal. Como vários outros palmeirenses ficaram até 1h30 da manhã do sábado convencendo o Dudu, que chorou a noite inteira falando... Então você acha que não houve pressão? Não houve pressão. Houve um convencimento emocional. Um convencimento emocional de vários amigos dele, inclusive eu indiretamente. Conversei com o Dudu, para deixar muito claro. Eu também indiretamente, não fui lá, porque tinha outras coisas para fazer, mas quase fui na casa do Dudu falar, fica, e só para deixar muito claro, aqui não sou mesmo. É característica diferente. Eu não sou o Léo Dias. O Léo Dias tem um tipo de jornalismo que eu discordo, eu faço outro tipo de jornalismo. Porque eu falava, todo mundo, o Abel jogou na tua cara. Ele pode até jogar na minha cara dizendo que eu menti da relação. Eu só quero repetir o que eu falei em vários outros lugares, não tinha falado dentro do SBT.
O Dudu também saiu, quis sair, porque o relacionamento dele com o Abel não é tão legal como ele quer. Mas o Abel tem essa característica de relacionamento. O Abel não brigou com o Dudu, mas ele tem uma característica de relacionamento mais frio. Eu ouço as informações e análises do Mauro e fico mais sem entender nada. Porque assim, o Dudu é um dos grandes ídolos da torcida do Palmeiras. Sem dúvida, disparado. O Dudu, ao que se sabe, ele decide sair do Palmeiras. Ele, às 3h30 da tarde, estava tudo certo. Não, ok. Então, ele decide sair do Palmeiras. Sim. Ele é convencido a mudar a opinião, a ideia de sair do Palmeiras. E hoje a presidente do Palmeiras deu uma entrevista, como eu disse, super objetiva. Acabou o ciclo do Dudu no Palmeiras. Eu espero, depois de receber uma proposta do Cruzeiro, dar o aceito e o Cruzeiro dizer tá tudo certo, eu espero, ela falou textualmente isso, que o Dudu cumpra a palavra dele e vá para o Cruzeiro. Se o Dudu ficar, não tem um centavo de aumento, eu vou cumprir o contrato e quando chegar dezembro de 25, o Dudu está fora do Palmeiras. Ela pode mudar amanhã de opinião. Não, ela vai ter a palavra, é a mesma coisa. Sim, ela pode. Agora, acho que ela vai cumprir o contrato, porque ela foi muito objetiva, clara e direta. Mano, você que é objetivo, claro e direto, e às vezes até acho você assim, com decisões explosivas. Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Sim. Como é que você acha que vai ficar a vida do Dudu? Se você fosse presidente do Palmeiras ou se você fosse... E se você fosse assessor do Dudu, empresário do Dudu, o que você acha que vai acontecer? Você mandaria ele embora assim mesmo? Você abraçaria e fala, vem cá, você é nosso? Porque acho que o Palmeiras tem uma outra questão. O Hendrick daqui a pouco vai embora. Já foi, né? Já foi. Daqui a pouco vai embora? Não, por já isso não o joga, Abel também quer o já Dudu. não joga mais no Palmeiras. Então, assim, o Maurício está chegando, o Maurício do Internacional. O Palmeiras precisa de gente. E o Dudu, até onde eu sei, tem sido, ao longo desses anos, um ótimo jogador do time do Palmeiras. Então, Kleber, na situação do Dudu, é um negócio um pouco complexo para a gente poder falar só desse capítulo, especialmente falando aqui, já que a gente está falando desse caso, porque o Dudu ele tem muita história no clube, é um jogador vitorioso. E isso traz para o jogador uma situação de conforto. Muitas vezes o cara acha que ele tem que ter uma cadeira cativa no time. E esse é o grande problema. Porque, por exemplo, o Abel é um cara que cobra muito. E mesmo antes da lesão, Mauro, o Dudu ele não vinha bem. Ele vinha oscilando. Sim. Tanto que, quando começava o segundo tempo, o Abel muitas vezes não esperava 15 minutos e sacava o Dudu. Mas sempre o escalava. Sim, escalava. Sempre escalava. E o Abel mesmo admite, o Dudu é normal que ficasse bravo comigo. Então, mas ele saía. Entre eles. Então, o Dudu saía todo bravinho, jogava garrafa, fazia biquinho no banco. E isso acaba gerando um incômodo no treinador. Por mais que ele não dê nenhum motivo ali na frente do banco, mas internamente você pode ter certeza que o treinador não fica satisfeito. Porque ele vê o jogador, que é ídolo, esbravejando no banco, então já ficou uma relação ali mais profissional do que pessoal. Você está dizendo que, por essa sua leitura, que o Palmeiras, e entenda-se por Palmeiras, a presidente, o diretor de futebol, o Anderson Barros, o técnico Abel Ferreira, eles preferiam que o Dudu fosse para o Cruzeiro? Então, não, o Dudu preferiam, não. então. Desculpa, só a informação. O Abel queria que o Dudu permanecesse, porque ele sabe que perdeu o Hendrick e sabe o talento que é o Dudu. Então, eu acho que, independentemente de relação, tecnicamente, porque a Leila disse também hoje, o Anderson sabe e o Abel sabe. Nenhum deles está sendo pego de surpresa. Mas porque o Dudu deixou muito claro, eu não quero ficar. O negócio é o seguinte, o Dudu, faltou para ele a personalidade e a coragem que o Cássio teve. Porque o Cássio, quando quis deixar o Corinthians, ele chamou o presidente e falou, presidente, meu ciclo acabou aqui dentro. O Dudu tentou terceirizar para o Cruzeiro, quando foi desmentido pelo Alexandre Matos, dizendo que ele procurou o Cruzeiro para poder sair. Quando a presidente ficou sabendo da situação, inclusive o Anderson Barros trouxe a informação para a presidente, ela pegou e falou, o Dudu dizer que tem uma proposta, isso não é proposta. Eu quero a proposta do Cruzeiro. Claro, aí o staff do Dudu entrou em contato com o Cruzeiro e aí o Alexandre liga para a Leila para formalizar a proposta. Eu acho que a relação, nesse caso, Cruzeiro e Palmeiras, foi um exemplo de relação boa. E é nesse ponto que eu gostaria de tocar. Se mantém. Pode, manda a proposta, eu topo. Porque diferente de um monte de time pilantra no futebol brasileiro, houve respeito. O Cruzeiro entrou em contato com a Leila, após formalizar, ela falou, pode. E parabéns para a Leila, porque se todo presidente de clube tivesse a personalidade, a dignidade
E o caráter da Leila, o futebol brasileiro não tava essa M que tá hoje. Então a Leila mandou muito bem e pra mim quem pisou na bola foi o Dudu. O Dudu. Arrumou sarna pra se coçar e não segurou o rojão. Você acha possível, Mauro, pelo que você conhece de Palmeiras, que agora o Palmeiras possa decidir quebrar o contrato do Dudu? Não. Pagar o Dudu e não ficar com o Dudu? Não, até porque seria um tiro na orelha, né? Nem no pé. Dudu é o ídolo e craque do século, sem o Hendrick, o Palmeiras quer, e de novo, o Abel Ferreira quer que o Dudu permaneça. O Palmeiras ficou essa coisa de quebrar um ciclo, quebrar um encanto. O Dudu meio que não é que rompeu o vaso, ele jogou o vaso do Empire State para o chão e estilhaçou em relação à torcida e em relação ao Palmeiras. Mas o Palmeiras, de maneira profissional, e nisso eu tô com o Mano, a Leila foi muito bem, jogou o firme e falou, olha, infelizmente a relação tá ruim, mas a gente não vai perder um jogador como o Dudu. Claro. Tá aí, vai ficar até dezembro e vamos, de novo, a Leila é muito prática. Dezembro do ano o que Abel vem, ainda né? mais prático. Dezembro do ano que vem. Do É ano de isso. 25. O que eu acredito, que essa praticidade Sim. e competência para lidar com situações adversas mesmo. e favoráveis do Abel Ferreira, a diretoria do Palmeiras tem se comportado nos últimos anos, não só a da Leila, com absoluta qualidade no relacionamento profissional com as pessoas. Perfeito. Eu não quero uma... Por exemplo, saíram do Palmeiras aí Felipe Melo... Agora o Luan saiu E batendo todos palmas. saíram muito bem, pelo menos publicamente, Sim. e não houve rusga. Então, o Palmeiras está cumprindo. Acho que o Palmeiras vai cumprir o contrato com o Dudu. E acho que o Abel, na medida em que ele precisar e o Dudu estiver bem, ele vai usar o Dudu. Claro que vai. Ele vai usar o Dudu. O Abel e o Dudu conversaram quinta, sexta, sábado e domingo, e o Abel deixou muito claro para o Dudu, não, eu conto com você, eu quero que você fique. Agora, para acabar o assunto do Dudu, eu queria ouvir vocês dois, Emerson e Cicinho, que foram atletas profissionais, que têm uma experiência grande. Eu acho que não é a primeira vez que um jogador, repito, segundo o Alexandre Matos, não é a primeira vez que um jogador entra em contato com outro clube para tentar mudar de clube. Mas que o jeito que foi ficou meio... Eu ainda estou meio boiando aí na história. Eu acho assim, Cleber, precipitação total, né, da parte do Dudu, né, até porque uma vez dita, vai lá e cumpre. Ele realmente fez tudo isso. Agora, tudo isso que foi dito aqui tem um ponto muito importante, que eu acho que é o futebol. Vamos lembrar que o Dudu é atleta do Palmeiras e que vai ficar e que não vai mais para o Cruzeiro. É o cenário que fica. Bom, feio e bonito. Eu acho que está bem claro da presidente, olha, eu não quero ele. O relacionamento, mesmo o Abel querendo, qual o relacionamento da Leila com o Abel? Mas você acha possível assim? Eu acho impossível, a palavra pode ser forte, mas eu acho absolutamente impossível que a Leila ou qualquer outro diretor do Palmeiras ou o Anderson sequer sugiram ao Abel não escalá-lo. A não ser que decidam assim, tá fora do grupo. Aí é outra coisa. Que eu acho que não vai acontecer. Não vai acontecer, porque como o Mauro bem colocou, é um tiro no pé, né? Agora, eu acho que o Abel vai levar em consideração as declarações dela. Eu também, particularmente, Assim, eu nunca tinha presenciado uma situação que o presidente não quer o jogador. E que jogador? Se o presidente foi até a verdade é que ela se se o presidente se expôs à imprensa e falou que não quer mais, eu, como atleta, não ficaria. Você não ficaria? Não ficaria. Não reuniu ali com os torcedores? Então, e outra, a presidente falou assim, ó, tá lá conversando com o torcedor. Eu já vi jogador derrubando treinador, mas derrubar a presidente se cair a primeira vez. Porque o cara tá reunido com a torcida do Palmeiras, que não tem uma amizade legal com o presidente. A presidente declarou que não quer. O que impede ela de colocar ele para treinar separado? Não, Pois a história dele é incrível dentro do Palmeiras. E ela falou isso. E ela falou é isso. absurda pra torcida, Ele é ídolo tudo, mas se tá toda essa discussão e se liberaram, é porque o futebol dele tá em baixa. Não dá nem Ele para saber, voltou, né, não, Cicinho? Tem um detalhe, Tá eu não acabando de vou falar- voltar, né? Eu não falo de grana, mas a grana era muito, vocês mais ou menos sabem, eu não gosto de falar de dinheiro de ninguém, mas era muita grana em 5 anos de contrato. E o Palmeiras deixou claro, não só porque era o Dudu, para ninguém o Palmeiras não ia chegar nem perto, porque realmente é um dinheiro, ele já ganha muito bem e merecidamente, mas a proposta que ele recebeu e pelos 5 anos de contrato... Era 4 melhor mais um, ainda, ela era falou, muito claro, melhor. tudo Mas, Não tinha bem, como mas que cobrir mesmo. jogador que você vai encontrar com a qualidade do Dudu Pois para é. trazer? Não, Com todo o ok. dinheiro, Não, tem Ok, como mas... empatar. E o Dudu chegou naquele momento, ó, eu vou.
E o povo fala, então ok. O Cruzeiro Claro. formalizou. O que é estranho, às 3h30 da tarde do sábado, estava ok. Era só o Dudu assinar o contrato. Aí falou pro Cruzeiro, ó, tá tudo ok. O Cruzeiro talvez tenha se antecipado, e eu se antecipado deu errado. O Cruzeiro falou, olha, anunciou. ao anunciar houve toda a pressão. O pessoal foi conversar com eles, amigos ficaram até 1h30 da manhã, ele trocou, Então, mudou de Uma ideia. inocência absurda Então também. você está só assim, mas é um sim ou não mesmo. Não houve uma pressão, houve um convencimento. Um convencimento de amigos dele que são amigos, não são líderes de torcida, mas são amigos do Dudu, de irem na casa do Dudu. Não foi mesmo. pressão, foi... Nenhuma pressão. Ó, eu fico, mas vai lá agora e fala com a presidente. Pois é. Aliás, isso não aconteceu, Eu como acho eu que- sei. Qual Dudu que é o e Leila relacionamento? não conversaram. Nós vamos ter que aguardar Aliás, pra ver o relacionamento quando a agora. Leila fala Pra gente andar, formalmente, e não me falaram que ele não vai, era também um toque da Leila pro Dudu. Eu quero ouvir da sua voz, que ele já havia falado pro Anderson no domingo e pro Abel no domingo, que ele não ia. E mais eles não sair. devem ter conversado hoje, né? Quer dizer, não sei, essa altura Não, eu não sei. até onde eu sei, o Dudu e a Leila não conversaram. O Dudu botou uma nota numa rede social dizendo que ia ficar. Agora, eu acho que é isso, assim. Simplesmente dizer bom dia amanhã e vira a página, não é simples assim. Mas é o que eu insisto, que me parece ser a história do futebol. Vai entrar num jogo, vai jogar bem, vai fazer gol, acabou, ficou. Vai beijar o escudo. Os jogadores se unem ali, fazem um churrasquinho, chama a Leila. Presidente, por É isso. favor. vamos Agora, esquecer. acho que foi todo mundo muito profissional no caso. Todo mundo assim. O Cruzeiro, o Alexandre, o Anderson, a Leila, o Dudu. Menos a assessoria do Dudu. O Dudu e... Não, é o Dudu. Agora, o Palmeiras hoje meteu 4-0 no Atlético. O Atlético reclamou muito da expulsão do Hulk. A gente vai mostrar agora os gols para você. Palmeiras, com esse resultado, uma goleada contra o Atlético fora de casa. Aí estão os gols. O primeiro foi do Aníbal, o segundo foi um gol de pênalti, um pênalti claro. O Piquerez fez o gol do pênalti. Olha que golaço que fez o Estevão. Esse moleque parece que é muito bom de bola, hein? Olha que pancada. Esse moleque é melhor que o Hendrick. Não sei se ele é melhor Mas que é ele. habilidoso. Aí o Gabriel Menino disputa uma bola e o Flaco Lopes vai aproveitar a jogada lá pela esquerda, O Vanderlan. que o Vanderlan lateral, olha, veio bufando, hein, Vanderlan? Buscando, e o Flaco Lopes tá subidinho, né? Foi lá e meteu o quarto gol. Bom, o Paulinho foi expulso, o Hulk foi expulso, o Hulk saiu assim, tiririca, ou tiru, se você preferir. Se for sábado, Olha o lance. tiru, porque teve esse lance aí, ele se enroscou ali com dois jogadores, com o Murilo e com o Zé Rafael. O juiz deu falta, pelo que eu entendi, para o Atlético. Sim. Ele levantou, reclamou, o juiz deu cartão amarelo, ele continuou falando, o juiz deu cartão vermelho. Como eu não sei o que eles falaram, o Hulk ainda saiu falando assim, pode ver a câmera, fazer leitura labial, eu só falei, por que você me deu amarelo? Olha lá, ele tá falando, tá gravado aí? Tá gravado aí, ó. Parece um Tá amigo gravado? meu. Tá Ó, gravado? Tá gravado? Eu só perguntei pra ele por que ele me deu amarelo. Mas depois a gente vai falar se... Ele aprendeu com o Sheik a falar pra câmera quando é expulso. Aí depois, daqui a pouco a gente vai falar se o Hulk é um dos mais reclamões Botafogo. do futebol brasileiro. Mas que a juizada tá mais... Voltamos já. Que um dos grandes ídolos da história desse clube era a carta fora do baralho. E a noite depois de uma goleada desse time em Minas Gerais contra um adversário tradicional 4-0, o treinador, consagradíssimo também, abraçar esse jogador e dizer, venha, continue sendo feliz aqui. Não é mole não, vai ser assunto para logo mais, para já, daqui a alguns instantes. Mas antes, Fábio Santos, vamos falar do que esse time fez em campo hoje. O Palmeiras goleou o Atlético Mineiro. Tudo bem, o Atlético estava retalhado, remendado, cheio de desfalques. Perdeu o Hulk aos 30 do primeiro tempo expulso. Já vamos falar dessa expulsão. Mas, como quem não queria nada, mas queria tudo, o Palmeiras fez o que muito provavelmente ninguém vai fazer neste Brasileirão. Fazer 4-0 no Galo, na Arena MRV. Boa noite, Fabinho! Boa noite, Pirra. Boa noite, meus amigos. Realmente, o Palmeiras, ele acaba surpreendendo a gente a cada rodada, né? Realmente, a equipe que o Abel tem nas mãos, ele tem um controle total dessa equipe e contou um pouquinho com a sorte, né? Na expulsão do
do Hulk, que isso facilitou bastante o trabalho dele. Mas o time estava melhor que o Atlético. Mas é uma equipe que sabe jogar dentro de casa, sabe jogar fora de casa, perde jogadores, os que entram sempre muito bem, sabe o que tem que ser feito, né? É uma equipe muito bem treinada, que já não é à toa que nos últimos anos tem conquistado o que conquistou, né? Então, fez por merecer esses 4-0 jogando contra uma das equipes favoritas ao título do Campeonato Brasileiro, né? Num dia onde poderia dar tudo errado para o torcedor palmeirense, ele vai dormir feliz da vida com esse resultado e com a notícia, obviamente, do Dudu, que a gente vai falar daqui a pouco. Acabou dando tudo errado para o torcedor do Atlético, que além do Hulk, depois do apito final, perdeu o Paulinho, que acabou agredindo o Marcos Rocha. Tomou uma cotoveladinha do Marcos Rocha, revidou, na verdade, ele agrediu mesmo, foi para cima do Marcos Rocha e depois do apito final também recebeu o cartão vermelho. Só isso, na próxima rodada o Atlético não terá sua dupla de ataque titular, os dois jogadores mais importantes do time, Hulk e Paulinho. Mas ainda falando do Palmeiras, Fábio, é isso que o teu xará acabou de dizer. Se hoje o time dá uma escorregada, com essa história do acoplada, seria uma semicrise. Mas aconteceu tudo o contrário, para a felicidade desse torcedor que nos últimos anos tem tido muito mais felicidades do que tristezas. Isso é a força de um resultado positivo, né, Plia? De uma vitória do tamanho como foi essa, né? Como você falou, o Fábio também. Vitória na Arena do Atlético, o campo, o estádio cheio, o Atlético um dos favoritos ao título, né? Postulantes ao título. Então é algo que chama a atenção, assim, a maneira como o Abel montou a sua equipe, a motivação que ele deve ter trazido também para esse jogo, a importância que era para o Palmeiras num resultado positivo, diante de tudo que aconteceu no episódio do Dudu, que a gente vai falar um pouquinho também sobre, e uma vitória merecida, Plihal. O Palmeiras era melhor, né, até antes da expulsão do Hulk, já tinha feito o gol com o Aníbal, e após a expulsão tomou o controle do jogo totalmente, golaço do Estevão, né? O Abel falou um pouquinho também na coletiva, o quanto esse menino brilha, o quanto ele faz as coisas diferentes, ele mostrou mais uma vez essa qualidade. Vitória impactante que acalma os ânimos por lá. E como você falou, né? Um cenário que foi mudando, né? A gente viu a entrevista do Matos, depois a declaração da Leila. A gente até fica um pouco confuso com tudo que aconteceu nesse episódio do Dudu, mas que termina a noite de uma forma bem positiva para o torcedor palmeirense. O Hulk deu uma belíssima cooperada ou deu uma fabulosada. Hein, Luiz? Lembrei de você, Luiz. Mas eu reclamava um pouquinho no primeiro, você um pouquinho dosava? no segundo. Mas não dosava tudo muito, junto. Um pouquinho Às vezes é Tá com o ponto eletrônico aí, Marcelo Amoroso? Só falar comigo, Johnny. Fala comigo, Johnny. Então vai na câmera e chama no VAR. Boa. Vem, VAR. Tamo junto. Muito ruim. Olha lá, Luiz Fabiano, o Hulk já tinha cartão amarelo e estava enchendo os pacovás do árbitro praticamente desde o primeiro minuto e durante todos os minutos da partida, os primeiros 30 minutos da partida. O Rodrigo José Pereira de Lima, que já tinha puxado o vermelho para o Hulk no Brasileirão passado na partida contra o América, clássico local, clássico mineiro. Hoje aconteceu de novo. Ele pediu, Luiz Fabiano, você considera justa a expulsão? Eu acho que expulsão que acabou estragando completamente o jogo? Eu acho que a expulsão acho que não foi justa. Falta um pouquinho de arbitragem do passado, que aquelas arbitragens que a gente xingava o árbitro xingava a gente e tá por isso mesmo. Mas Fala Godoy, né? Godoy, Simon. Godoy. A gente xingava eles, vai você, e tá por isso mesmo. Mas jogador que é marcado como o Hulk, como eu era, a gente realmente precisa dar uma dosada na reclamação, porque dosa zero, né? Porque os árbitros com a gente têm paciência zero e é louco para um deslize para botar a gente para fora mesmo. E olhando agora é fácil, né? Sentado aqui, eu já passei pelo que o Hulk passou várias vezes e eu sei que é muito difícil ficar calado, mas realmente o acúmulo de reclamações é difícil. Mas leva se você já pensar que já teve, né, Fabula, como o Plihas falou,
Já no Campeonato Mineiro já teve esse problema. Foi o brasileiro do ano passado. Brasileiro do ano passado. Já teve esse problema entre... Não é a primeira vez, a oportunidade que ele teve de pôr pra fora, mas eu também acho injusta a expulsão. Acho que poderia... Poderia ter usado a malandragem. Isso aí acaba estragando o jogo, né? Mas em nenhum momento ele xingou o árbitro, ofendeu. Ali, realmente, a gente não é especialista em leitura labial, mas parece que ele não xingou mesmo. Foi por ser assintoso. É um bom senso do árbitro. O que o Hulk é chato, ele reclama, isso todo mundo sabe, já concordo, acho que até ele sabe que ele reclama mais do que deve realmente. Mas no momento ele vê que ele reclama ele foi assintosa a maneira como ele vai pra cima do árbitro, né? E ele fala, por que você me deu o cartão amarelo e o juiz já expulsa? Então foi o que a gente estava falando, né, Fábio? É a questão do bom senso ali, vira as costas pro cara, chega depois no canto e fala, Hulk, a próxima vez que chegar perto de mim, eu te expulso. Tá passando do limite. Eu acho que esse diálogo também, esse diálogo, acho que... É algo que a gente tem que aprender muito com os árbitros europeus, né? Os árbitros brasileiros precisam ter... O jogador brasileiro também deveria aprender um pouco. Mas o Hulk jogou na Europa há muitos anos, pô. Não tem porquê... Lá se comportava muito provavelmente de outra maneira. Tô falando na arbitragem que em muitos jogos estraga o espetáculo. Mas ele passa do limite, Plê. Assim, a gente já falou sobre isso também. Eu também acho que foi exagerada a expulsão. Eu acho que o árbitro tem que ter uma noção ali, um contato com o jogador antes de expulsar. Sabe, um recado que às vezes é bem dado, né? Tá passando do limite, eu não vou tolerar isso, enfim. E lembrar que ele tava amarelado. É isso, ele já tava amarelado. Ele leva o amarelo, depois ele leva o vermelho. Mas o Hulk, ele repete isso a todo jogo. O árbitro já entra, né? Se a gente fala assim, por exemplo, a gente fala assim, o cara entra condicionado a alguma coisa. O árbitro, ele tem essa informação, ele sabe que o Hulk reclama demais. Então, eu acho que ele também precisa dosar um pouco isso. Que eu até agora, num lapso, esqueci que ele tinha tomado o amarelo segundos antes do vermelho. Pensei que ele tivesse tomado antes. Porque assim, a gente como atleta... A gente passou por isso, todos nós na carreira. A gente sabe, por exemplo, que não é o caso, né? Eu acho, o árbitro que marca você, né? Ou se você está exagerando em jogos anteriores e, de repente, você vai correr o risco de tomar um cartão. Eu discordo, eu era bem marcado. Eu era bem marcado por... Não, o que eu quero falar, Luiz, é assim, eu quero falar... Luiz, tinha vezes que eu não merecia um cartão amarelo. O que eu quero dizer, assim, que você sabendo que você era marcado, você tomava um cuidado, né? Você toma um cuidado, deixa esfriar um pouco essa situação. O Hulk, ele reclama quase todos os jogos, cara. A gente vê a imagem dele indo pra cima do árbitro, ele peita, ele acha que, né, como líder do time, ele acha que tem essa autonomia, esse poder de querer reclamar a todo momento. E aí, quem é mais prejudicado é ele, é o Atlético Mineiro. Enfim, o árbitro, a gente vai falar se acertou, se errou, se vai ser punido ou não, né? O Texton já fez uma postagem aí com relação a mais uma expulsão, mas o maior prejudicado de tudo é o Hulk, é o Atlético Mineiro, né? Porque após a expulsão dele, o Palmeiras teve um controle ainda maior do jogo. Então, acho que assim, é um cara experiente, cascudo, que sabe que em alguns momentos ele é olhado de uma outra forma. Então, dá para tomar um cuidado, se preocupar em mais fez duas postagens. A primeira escreveu o Dia da Marmota, quer dizer, mais do mesmo, né? E depois 2 cartões vermelhos em 9 jogos. Você precisa acelerar o ritmo para acompanhar o ano passado. Do tipo, o Palmeiras ainda não está sendo ajudado como no ano passado. Eu acho que foi exagerado, mas assim, não tinha motivo, Plê. Porque assim, foi uma disputa de bola, né? Que teve uma disputa ali por baixo, enfim. O árbitro, ele apita a falta pro Atlético Mineiro, né? Então, assim, a hora que apita o lance, o Hulk vira de costas, assim, parece que ele vai esquecer a jogada, vai seguir em frente. E aí ele fala alguma coisa pro árbitro que né? Propicia aí a arbitragem a dar o cartão amarelo. E aí ele fica nervoso com esse amarelo, questiona o motivo e toma o vermelho. Então, assim, eu acho que foi exagerado, mas o Hulk também tem casca para entender. Foi exagerado, mas cabe a reflexão, né? É isso, o Hulk, exatamente. como capitão do time, às vezes, se controlar um pouquinho mais, eu acho que jogou fora ajuda. Completamente, claro, qualquer possibilidade de reação. Embora no início do segundo tempo, o Paulinho tenha ali tido uma chance bem razoável, não era uma chance claríssima de gol, mas até poderia ter empatado o jogo. No intervalo, o Milito faz uma substituição. Oi? Foi no primeiro tempo, final do primeiro tempo que ele teve aquela teve chance. uma outra também no segundo. Ele saiu do segundo tempo. E no primeiro tempo também. A primeira que é lançamento longo. Mas ali ele estava impedido. Estava impedido, Ali ele estava. No intervalo, o Milito sacou o Igor Rabelo. Mas faz o gol, pelo menos, para dar... mas ali acho que não. Perdeu o gol. Entrou o Alisson, meio atacante, uma substituição ousada, ainda mais levando em consideração a desvantagem numérica de jogadores. Mas foi uma linha de 4, né, Plirra? Assim, o Milito, ele faz essas mudanças, ele mexe no time, ele arrisca um pouco mais
do que deveria, não sei se é a palavra correta. Mas assim, ele estava com uma linha de 3 zagueiros, né, com 5 homens no meio campo, ele forma 2 linhas de 4 com um cara de velocidade na frente. Então é um risco que ele correu, principalmente pelo poder do Palmeiras, né? O Palmeiras se sentiu muito confortável depois dentro do jogo, mesmo com uma linha de 4, enfim, com uma marcação que é padrão também, né? Você pode, né, tem times que jogam com linhas de 4, com 4 jogadores no meio campo e marcam muito bem. Mas aí bateu o nervosismo, a expulsão de um jogador que é experiente, um cara que é líder do time. Então eu acho que teve mais um impacto psicológico do Atlético Mineiro de perder o jogador, de sair atrás do placar, do que, de repente, da mudança de sistema. O Saravia faz um pênalti também, que não precisava. Isso aí. Aí desanda de vez. É uma questão mais de cabeça Quando era do que expulso de antigamente, era o mais famoso, né? 2 linhas de 4 e... Isso, era isso aí, exatamente isso. Pela experiência que a gente tem de Europa, que a gente jogou por muito tempo, quando você joga com linha de 4, você não pode deixar de maneira alguma a jogada sair pela linha de fundo, né? Principalmente claro. Porque a jogada vem de trás, você com um jogador a menos, você fecha o meio. E aí você não permite que essa bola venha acontecer. criar as jogadas, né? Com o jogador, faltando um jogador na frente, mas as linhas de marcação E aí a gente teve, já mostramos, né? Teve o gol do Piquerez de pênalti, o golaço do Estevão. O Estevão acabou sendo penalizado também com o cartão amarelo, porque falou pra torcida ficar quieta, deu uma xingadinha na torcida também. Até animou um pouco, acirrou um pouquinho os ânimos da partida dos torcedores e dos jogadores, mas até dos torcedores que estavam atrás do banco de reservas do Palmeiras. E o Flaco Lopes, que entrou no final do jogo, ainda teve tempo de fazer o 4º gol. Depois do jogo, o que teve? A entrevista, a aguardadíssima entrevista coletiva do Abel. Só voltando algumas horas pro final da manhã, a Leila Pereira deu uma entrevista pro Sport TV e, olha, poucas vezes eu vi uma presidente do clube ser tão enfática falando de um ídolo, um dos grandes ídolos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, do Dudu. Entre outras coisas, falou em fim de ciclo, já estava super decretado esse final de ciclo e que esperava que o Dudu honrasse a sua palavra. Ele não tinha ainda colocado a tinta no papel assinando o contrato com o Cruzeiro, mas já tinha dado a sua palavra. Ela corroborou com o que havia falado mais de uma vez o Alexandre Matos, que o Dudu, 25 dias atrás, aproximadamente 25 dias atrás, procurou pelo Cruzeiro, tinha interesse de respirar novos ares, um contrato muito interessante foi lhe apresentado, ganhando mais do que ele ganha no Palmeiras, que já é um dinheirão, por 4 anos, mais a possibilidade de um 5º ano. E talvez mais segurança de jogar do que ele vai ter hoje no Palmeiras. A briga no Palmeiras por posição vai ser bem acirrada. A gente escutou agora há pouquinho também na entrevista coletiva do Abel, que quem não correr muito não tem chance nem de largar. Não vai poder nem pleitear um lugar no time e talvez nem um lugar no banco de reservas. No Mas Cruzeiro... o Dudu em forma, ele corre, né? Sim. Isso, o que ele falou... Ele vem de uma lesão séria. É isso, é a questão de você... 10 meses parado. Isso, exatamente. Quer dizer, tem um período ali de... Não pode, o Abel, o torcedor palmeirense, a diretoria, não pode falar que o Dudu não corre. Sim. Assim, o recado que o Abel, não sei se tentou passar pro Dudu, né, pra uma briga de posição, não é o que é o Dudu em campo, em condições, em forma. Ele tá porque longe o Dudu é um cara que corre, que marca, que recompõe. Exatamente. Um cara interessado para jogar, que respeita ali as funções que ele tem que fazer em campo. E até porque a gente falou várias e várias vezes aqui durante o ano, durante o resenha, durante a lesão do Dudu, que ele não jogava, que era um jogador que fazia falta pro Palmeiras. Em vários momentos ele foi um jogador que fez falta pro Palmeiras. Só que assim, depois de uma lesão, contratação de atletas importantes como Felipe Andes, tá chegando o Maurício. A ascensão do Estevão. Houve perdas também, né? Sim, mas a ascensão Guilherme, Hendrick. meteórica de um craque que é o Estevão. Começa a pesar, né? Claro. Vamos voltar à cronologia do dia antes do jogo. O Dudu manifestou-se pela primeira vez, depois de sábado à tarde, né? Quando a notícia vazou pelo próprio Cruzeiro, né? O Cruzeiro anunciando a contratação do Dudu sem ter ainda o contrato assinado. E aí as palavras do Dudu foram dias intensos, bem angustiantes, mas aí ele está declarando o fico dele, deixando dúbia a situação se ele procurou ou não pelo Cruzeiro. Isso talvez um pouco mais à frente a gente vá saber da boca dele. Alguns minutos depois dessa postagem do Dudu,
O Cruzeiro também manifestou-se dizendo que estava retirando o time de campo. Não tinha mais o interesse da contratação do atacante e no final ali, dando uma cacetadinha no Dudu, o Cruzeiro encara esse assunto como encerrado, pois tem a obrigação de contar em seu elenco com atletas de palavras, compromissados, leais e que verdadeiramente queiram estar no Cruzeiro. A Leila tinha falado que, durante todo o processo, ela, a comissão técnica, chefiada, liderada, claro, pelo Abel Ferreira, tinham, claro, conversado com o Dudu, um cara tão importante e tal, e que todos chegaram a um consenso. O Abel não disse exatamente isso na entrevista coletiva. Falou que conversou com o Dudu no dia do jogo contra o Vasco, na semana passada, o Dudu falando para ele que não seria aproveitado. O Abel gostaria que ele estivesse mesmo assim no banco de reservas. O Dudu ponderou que a torcida ia começar a gritar o nome dele e tal, e talvez ficasse uma situação difícil, ali uma situação mais complicada. Mas, enfim, o que é mais importante, resumindo, que ele não tem nenhum problema com o Dudu, como cogitou-se, ventilou-se aí nesses últimos 3 dias, e que, muito pelo contrário, o único jogador que ele já visitou num churrasco, Luiz Fabiano, foi justamente o Dudu. Que parceria. Você gostava de treinador no teu churrasco ou não? Nunca levei um treinador no meu churrasco. Não gostava? Não é que eu não gostava. Cada um com a sua cara e no seu canto. Não é que eu não gostava. No meu tempo não tinha isso aí, não. Não tinha essa parceria com o treinador, não. Bom, o Abel, ao contrário do que muita gente imaginava, abriu os braços ao Dudu. Pelo jeito, essa novela, essa história, termina dessa forma. Até o Dudu entrar em campo, talvez com a relação, não sei se chamuscada é o termo certo, mas houve um desgaste ali com o torcedor. Para quem por acaso não sabe, no sábado muitos palmeirenses romperam completamente com o Dudu, ídolo é o caramba, tal. O pessoal da torcida uniformizada, era a Mancha Verde, fez uma visitinha na casa do Dudu. Normal. Talvez ele não esperasse essa repercussão tão pesada, talvez tenha ficado assustado com isso. E por conta dessas manifestações, voltou atrás. O que fica dessa história, Fábio Santos? Como é que você acha que vai ser a sequência do Dudu num clube que ele domina tão bem, que ele conquistou tanta coisa e que ele está há quase uma década? São 9 anos de Palmeiras, só com uma breve interrupção com uma ida ao mundo árabe. Eu acho que por causa disso que teve toda essa repercussão, né? Por causa desses 9 anos, por ser um dos principais jogadores do time nessa última década, por ser acho que tem maior número de troféus, acho que é o Dudu com a camisa do Palmeiras, se não for o maior é um dos. Mas tem muita história mal contada ainda, né, Pri? Eu acho que vai ser interessante a gente escutar o Dudu nesse meio do caminho, porque não é normal do nada o cara resolver ir embora depois de um certo período de lesão onde o Palmeiras abriu as portas para ele, né? Cuidou dele nesse momento e não dá para cogitar que o Dudu não goste do Palmeiras, que o Dudu não goste do torcedor do Palmeiras. Então alguma coisa nesse meio do caminho aconteceu, obviamente, mas já que foi resolvido agora, eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que dar esse crédito pro Dudu. Acho que a atitude do Abel é a atitude que deveria ter sido feita mesmo, já que o Dudu vai ficar, ele tem que ter o jogador do lado dele, que é uma das referências desse elenco, vai ajudar muito dentro de campo, mas que foi uma atitude totalmente desnecessária, que o Dudu correu um risco grande de romper com o torcedor palmeirense, isso sim. Mas deve depender dele agora, na volta do campo. O torcedor, do mesmo jeito que ama, critica, odeia... Não. Acho que pro Dudu, assim, na minha... No meu ponto de vista, Plia. Repita aqui para o nosso fã do esporte o que você disse pela manhã no nosso grupo do Resenha, que não vive só de Diego Lugano tomando banho turco em Miami. Que isso, que loucura, hein? Vocês são muito traídos. Qual leitura que você fez do Dudu? Essa decisão de deixar o Palmeiras partiria do quê? De que sentimento? Não, eu acho Esqueceu o que você falou no grupo? Puta, nós falamos tanto no grupo, falamos tanta coisa, Ele poderia estar sentindo que estava perdendo espaço. Não, sim, isso que eu tinha falado, né? Principalmente por causa da chegada do Felipe Anderson, da sessão do Estevão, né? A chegada do Maurício que está para vir, né? Então, o próprio Rony que entra e sempre é um jogador que dá trabalho à defesa adversária. Mas, na minha opinião, acho que a saída do Dudu, toda essa confusão,
se ele permanecesse no Palmeiras, recuperasse a condição física dele, voltasse a jogar, a torcida do Palmeiras ia ter paciência com ele. Agora, ele indo pro Cruzeiro, com toda essa atmosfera, ia ter que chegar... Se nada disso ia ter que chegar para resolver o problema. A paciência do torcedor do Palmeiras em relação ao Dudu seria eterna. Eterna. Então, justamente isso. Eu acho que era um momento inadequado para essa situação, né, de confusão pós-cirúrgico, numa volta que ele precisaria, né, recuperar a condição física dele, a autoestima, perder o medo de jogar. Porque eu sei como é que todo mundo, quem teve lesão de joelho, sabe como é que é. E ele sendo ídolo, a torcida do Palmeiras ia esperar o melhor momento dele. Agora, se ele vai para um Cruzeiro, contratado, chegando como um dos principais atacantes, ia ter que chegar para resolver. Capita, o Dudu pode até ter sujado um pouco a barra dele nessa história toda, mas isso é uma coisa recuperável. Sim, sim. Nesse instante, me parece que a situação mais difícil acaba sendo a da Leila Pereira. É isso. Porque ela, não é que ela abriu a porta do clube, a porta de saída do clube pro Dudu. Ela abriu e empurrou o Dudu. Então, Plé, tem duas coisas que depois que passa? definido, Meio que a torcida que decidiu pela permanência do Dudu. Então. A torcida manda mais do que a direção? Acho que com a Leila isso não cola muito, Plé, a maneira como ela conduz o Palmeiras, né? Não, e ela teve uma postura hoje irretocável. Ela teve uma postura em muitos momentos irretocável, mas são duas coisas que me chamam a atenção e que não ficaram claras ainda, Plirra, né? Primeiro, que acho que a pergunta que mais interessa para o torcedor palmeirense e para a gente também, né? Se realmente foi do Dudu que partiu esse movimento de procurar o Cruzeiro. Eu acho que isso tem um peso. É um jogador que tem uma história no clube, né, de anos, de conquistas, que vinha de uma lesão, né? Então foram 10 meses ali tratando no Palmeiras, recebendo salário, se recuperando, para num curto espaço de tempo tomar essa decisão. Se o Dudu ficasse... Vamos entregar o nosso Prazão? O Prazão, aliás, ele falou o Prazão tumultuou o grupo hoje. Pra caramba. Mas ele disse que não acredita. Isso. E tem informações... Isso, exatamente. Para ter esse tipo de pensamento... Sim. Que o Dudu tenha procurado o Cruzeiro. É isso. E o Praz, ele não tem essa certeza, mas ele tem o feeling de que não partiu do Dudu essa procura. Então, é uma dúvida que se fica, porque diante de todo esse cenário do Dudu, a idolatria, a lesão, o tempo, né, machucado, tratando no Palmeiras, e aí, pouco tempo depois que você volta, você toma a decisão de sair, acho que para o torcedor soou como ingratidão, né? Como desrespeito ao clube. Enfim, se o Dudu tivesse permanecido um tempo, 3, 4, 5 meses, o Abel não tivesse dando chances para ele, né, Fábio? Exato. E aí ele, eu quero respirar novos ares, todo mundo sabe que o Dudu gosta de jogar, e que ele se sente, né, parte daquilo ali dentro do campo. Então, acho que poderia ser um movimento. Mas ele nem viveu isso, né? Ele nem viveu. E o Abel fez questão de falar, para quem achou que tinha problema, o Abel falou em entrevista hoje, o Dudu foi um dos caras que mais jogou comigo. Quer dizer, então o Dudu não pode reclamar. O que mais jogou? O Dudu não pode reclamar, o Abel que deixou o recado de que ele não joga comigo. Então, assim, se o argumento dele, por exemplo, foi procurar o Cruzeiro e falar que ele não teria espaço aqui, isso não é verdade, porque o Dudu jogou pra caramba, ele estava vindo de uma lesão. O Palmeiras recuperou o atleta. Então, pra mim, em particular, eu acho que não seria legal, sabe? Se realmente partir do Dudu buscar um novo contrato, novos ares, nesse curto espaço de tempo de recuperação, eu acho que o Palmeiras não merecia isso. E tem a questão da Leila, né? Porque me chama também, Plirra, muito a atenção, a maneira como ela fala do Dudu, sabe? Parecia que ela tava, sabe, meio que caiu, essa situação caiu no meu colo e eu tô empurrando. A história Abel ao Saad, sim, que tem alguns pontos em comum, sim, claramente ela não quis a saída do Abel. Sim. Senão o Abel teria saído. Então, mas eu acho que não tem, Plirra. É assim, a gente pode associar aos movimentos. O Dudu parece que ela gostaria da saída do mas jogador. Eu acho que não tem. Eu acho que o Abel, ele conquistou títulos no Palmeiras, ele era um fim de ciclo, né? Ele, assim, respirar novos ares, não é no Brasil, é um clube da Arábia Saudita, é ficar mais tempo com a família, não é a mesma questão. Os movimentos são parecidos, assim, o final da história. Mas eu acho que o contexto como um todo, não. A gente imaginou que o Abel poderia sair, tudo que já tinha conquistado. Ele volta atrás, assim como o Dudu. Mas o Dudu é uma outra situação. O Dudu, ele vem de uma lesão de 10 meses. O Abel disse na entrevista coletiva, quem nunca errou que atire a primeira pedra. É isso.
Mas o que mais chama Aí atenção pode ter uma eu acho que interpretação relacionada a você isso. procurar um clube do Brasil, você dizer que não está feliz, por exemplo, se esse foi o caso, que você não tá, que você vai ter mais chances nesse clube. Eu acho que são cenários diferentes. Agora, o final é o mesmo. Eu acho que o torcedor do Palmeiras, ele ficou muito feliz com a permanência do Abel, fica uma rusguinha, pode ficar, mas é muito bom pro Palmeiras. O Dudu vai ficar? Eu acho que sim. Eu acho que agora, com toda a história que o Dudu construiu e o atleta que ele é também, né? Porque se ele conseguir uma retomada em alto nível, vai ser um jogador importante para o Palmeiras. Eu acho que nesse cenário ele é titular. Depois que ele voltar em condições, que ele for o Dudu, né, próximo daquele Dudu que a gente está acostumado, eu acho que ele tem vaga no time, eu acho que ele joga nesse esquema com o Estevão, com um cara mais centralizado e ele por um dos lados do campo. Eu acho que a briga com o Lázaro, por exemplo, eu acho que ele leva uma vantagem. Mas a Leila me chamou a atenção também. Se chamou a atenção, se o Dudu foi buscar esse contato com o Cruzeiro, me chamou também a atenção a maneira como a Leila se coloca, né, dura, correta ou não, mas a maneira como ela coloca a situação. Extremamente dura. Extremamente papel dela dura. de presidente. Chateada, talvez. Então, é isso. Eu acho desiludida, né? Da postura, né? isso, Porque desiludida. ela E o fala que o Dudu- Dudu pede pra sair. isso. Aí Então ela ela tem pode razão, estar ela tem chateada razão, com sim. o jogador, com o atleta. O que ela Já pensa. o Abel já fala outra coisa. Então por isso que é ainda mais importante a gente escutar o Dudu. Não, quem Dudu, sã ele vai ter que consciência se pediria pra posicionar. sair de um Palmeiras, né, que tá sempre brigando por Ou título. aconteceu alguma coisa. Ou aconteceu alguma coisa. A gente sabe, às vezes, as influências, né, extra-campo. Para tirar essas suposições, Questão o Dudu tem que falar. empresarial, que pode envolver, né, Luiz, 32 se anos. o Cruzeiro faz o anúncio Esse com é o contrato assinado, estava resolvido. Não teria como Esse voltar é, atrás. esse é o primeiro erro desse embrolho Por que o todo. Cruzeiro fez esse anúncio com tanta ânsia? Não dá para entender um time com a grandeza do Cruzeiro, um time Mas será que com a não tinha ali tradição. Fazer um amadorismo desse. Será que não era uma forma de pressionar o Dudu para resolver o negócio logo? Eu vejo dessa forma. Porque o Matos é uma... Mas mesmo assim, né? Não dá uma mancada dessa. Ia dar uma mancada dessa, quer contratar o jogador, vai expor o jogador, pressionar o jogador em público, sem o contrato assinado. E se expor também. E com se contrato, expor. né? Ainda. E o Dudu com contrato. Esse foi o né? primeiro erro. Vigente. Acho que eles Um ano e meio. Um ano e meio, Com a hein? possibilidade de mais De um mais ano. um ano. Se Dependendo de atingir algumas as metas, é. Eu, sinceramente, são muitas coisas estranhas que aconteceram. Para mim, o Dudu não foi atrás do Cruzeiro. Isso é coisa de empresário que chega, eu vou arrumar uma proposta para vocês. Todo mundo teve empresário, sabe como é que Aqui é. você não vai ter chance de jogar porque os moleques estão voando. Pô, você tá voltando de lesão, você tá com 30 e tantos anos, Seu último contrato. Último contrato. Tem aí o André Cury na história e tem o Alexandre Matos. De repente- Que tem uma boa relação com o Cury e com o Dudu. Aí o Dudu Foi o Alexandre fala- Matos quem levou o Dudu ao Palmeiras, ganhando ali uma batalha com Corinthians e São Paulo. De repente o jogador mostra tá bom, vê lá e tal, e acontece tudo o que aconteceu, vários erros, o Cruzeiro anunciando antes, a Leila tendo que engolir. De pataquada. Nossa, ela vai engolir. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas falaram aí sobre o Dudu. Dudu que vai permanecer no Palmeiras para a temporada 2024, tem contrato até o final de 2025. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.